E aí, beleza? Saiu os spoilers do capítulo 246 de Jujutsu Kaisen. E agora os feiticeiros estão indo com tudo pra cima do Sukuna, enquanto ele tenta tomar a espada do carrasco de Higuruma. E mesmo sem ter muita experiência de batalha, o Sukuna compara o Higuruma ao Satoru Gojo. Cara, e fica no vídeo até o final, que o final vai te surpreender. Não pula nada desse vídeo, tô te falando. O Higuruma vai macetar o Sukuna. Meu parceiro, antes a gente tinha o Satoru Gojo, agora a gente tem o Higuruma. E também é revelado pra gente que os feiticeiros têm um plano pra resgatar o Megumi. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora! O capítulo já começa mostrando o Kusakabe e o Higuruma recebendo os ataques do Sukuna. E o Higuruma fica se lamentando pela sua falta de experiência em batalha. E ele se questiona como a técnica do Sukuna ainda está lá. Então o Itadori grita para saber se o Higuruma está bem. E a gente vê aqui que o Kusakabe lançou o domínio simples dele para se proteger dos cortes do Sukuna. E nesse momento a gente também consegue ver o Chozo, o Itadori e o Ino atrás do Sukuna. O Sukuna fica impressionado que o Kusakabe usou o domínio simples para diminuir os danos da técnica dele. E mesmo não sendo um domínio completo, foi eficaz em diminuir os danos do ataque. E ele fala que pensou que ia morrer para esses ataques, mas ele percebeu que nem todos os slashes são os slashes que dividem o mundo. E pela cara que o Sukuna fez de espantado, realmente ele pensou que aqueles ataques poderiam matar ele. Então vem um questionamento: será se o Sukuna não consegue usar o poder total de suas habilidades em todo momento? E ele continua falando que o Sukuna tem mais duas habilidades: o desmantelar, que é uma habilidade regular, e o clivar, que se adapta à força do alvo. E se você parar para pensar um pouco, é necessário alguma carga ou um voto vinculativo para ampliar o alvo da técnica. Aí aqui aparece uma explicação pra gente. O slash é o que divide o mundo. O desmantelar ativa quando toca o alvo. E o clivar se adapta à força do seu inimigo. E certamente desses três, os mais perigosos que dão uma morte instantânea são o clivar e o slash. Mesmo se você usar uma técnica de barreira reforçada. Então o Higuruma fala que é estranho que ele ainda não usou o fogo que tinha usado em Shibuya. Já que essa habilidade era tão poderosa que matou um dos melhores, se não o melhor manipulador de fogo da obra, que era até então o jogo. Então ele continua dizendo que é um desperdício de tempo pensar nisso agora, mas mesmo assim isso ainda é muito estranho. Então ele vai se contentar, já que provavelmente o Sukuna não pode usá-la agora. Então ele pergunta pro Higuruma se ele consegue se mexer, e o Higuruma fala que sim, sem problemas. Então o Higuruma pede desculpas e fala que a pena de morte ao Sukuna foi aplicada, mas o confiscar pegou as suas armas e não as técnicas amaldiçoadas. O Kusakabe fala para ele não se preocupar, já que é o bastante e ele fez muito nessa batalha. E se não fosse as habilidades dele, eles não teriam nenhuma chance naquela luta. E aquela espada que ele carrega pode ser o caminho para derrotar o Sukuna. Então ele vai proteger o Higuruma, mesmo que custe a sua vida. Aí ele fala: espera, como assim? O que foi que eu acabei de dizer? Eu vou morrer, mano? Mas eu não quero isso. Espera aí, Higuruma. Esquece a parte que eu falei que eu vou morrer por ti, viu? Galera, então o Sukuna fala uma coisa aqui que eu não consegui entender muito bem. Eu não sei se é por causa da tradução, mas ele fala assim, ó: então você sabe pelo menos como guardar, próximo das pernas. Será que agora ele quer pegar a espada do Kusakabe e não a do Higuruma? Ou a dos dois? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Aí o Sukuna pergunta se os pirralhos ali na sua frente querem fazer uma corrida. É fácil chamar todo mundo de pirralho quando o cara já viveu 1000 anos. E aproveitando que o Sukuna está distraído, o Chozo tenta fazer um ataque usando a sua manipulação de sangue. Então ele usa aquela flecha de sangue que ele usou contra o Itadori quando os dois lutaram. E quando a flecha estava prestes a acertar o Sukuna, ele aparece atravessando o corpo do Chozo com uma de suas mãos. Galera, você sabe que na maioria dos animes, o protagonista quase sempre é salvo pelo roteiro. E aqui em Jujutsu Kaisen não é muito diferente, mas o único que está sendo beneficiado com esse poder é o Sukuna, cara. Porque não tem como, cara. A flecha estava quase para acertar o Sukuna, faltando 20 centímetros, e ele conseguiu ser mais rápido e pegar um cara que estava mais ou menos a uns 20 metros dele. E vendo aquilo tudo ali, o Itadori vai ao resgate do seu irmão. E aí, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. O Chozo morreu ou não? O que vocês acham? E sem dar tempo pro Sukuna respirar, o Ino voa pra cima do Sukuna, portando a espada sem lâmina do Nanami. E ele efetua um ataque que é bloqueado por uma das mãos do Sukuna. E o golpe é tão forte que faz o Sukuna afundar no chão. E até ele se impressiona com aquele golpe e fala que aquele golpe foi mais forte do que ele esperava. E aquela arma é uma arma amaldiçoada com uma das técnicas do Nanami.
Tá vendo aí, meu amigo? Pra você que tava falando que o Ino só ia servir como bucha de canhão, olha ele se mostrando bastante poderoso. Olha aí, tá vendo aí, ó. Aí aparece no próximo capítulo o Ino morrendo sem fazer porra nenhuma. E apesar do golpe ter sido bastante forte, o Sukuna manda ele pra longe com um chute bastante poderoso, que faz o Ino pensar, caraca, essa é a força aqui do Rei das Maldições, quase arranca os meus braços mesmo eu tendo bloqueado o chute. Cara, e os feiticeiros não estão dando tempo para o Sukuna descansar. No momento que ele aplicou o chute no Ino, o Kusakabe e o Itadori já estavam indo para cima dele. Mas o Sukuna conseguiu parar o avanço deles, disparando diversos cortes na direção dos dois. Eles conseguem se proteger dos cortes, e aparece o Higuruma pulando por cima do Kusakabe, tentando efetuar um ataque com a espada no Sukuna. O Sukuna segura o braço dele com uma de suas mãos, e com a outra ele tenta roubar a espada do Higuruma. Com as outras duas mãos que sobraram, ele fica dando vários socos no Higuruma. Cara, é mão que não acaba mais. O bicho apelão do caramba, viu? Aí o Sukuna fala, cara, você tá me impressionando, viu? Você foi capaz de segurar a espada só na força de vontade. E vendo que o Itadori tava indo pra cima dele e que ele não ia conseguir tomar a espada naquele momento, ele dá aquele famoso soco no Higuruma que ele sai destruindo tudo pela frente. Aí o Itadori grita pra todo mundo que tá participando daquela luta pra eles não deixarem o Higuruma sozinho. E o Itadori sai correndo atrás do Sukuna, que sai na direção do Higuruma, mas percebe que o Sukuna é muito mais rápido do que ele. Aí a gente vê que o Higuruma foi parar dentro de um prédio. E o Sukuna consegue chegar ao encontro do Higuruma mais rápido do que o Itadori. E chegando no local, ele destrói o prédio inteiro com seus ataques e corte. Então aí vem aquele famoso flashback. Tá aparecendo Naruto isso aqui, toda hora tem um flashback. E no flashback aparece o Itadori falando que a habilidade do Higuruma pode ser útil para salvar o Megumi. E o Itadori pergunta se ele pode explicar mais sobre sua técnica amaldiçoada, ou se é algo privado e ele não quer falar sobre. Aí o Higuruma fala pra ele não se preocupar com isso, e começa a dar mais detalhes sobre suas técnicas. Aí ele fala que o juiz do seu domínio consegue identificar múltiplas almas dentro de um mesmo corpo. E isso já tinha sido comprovado com o Itadori, quando o juiz identificou o Sukuna dentro do corpo do Itadori. E se for somente o Sukuna que receber a pena de morte, eles conseguem reter a alma do Megumi sem muitas complicações. Aí o Itadori pergunta pro Higuruma se ele quer morrer. Aí o Higuruma pergunta por que o Itadori tá perguntando aquilo naquele momento. E aqui, galera, a gente descobre que quem perguntou pro Higuruma se ele queria morrer tinha sido o Yuji Itadori. E o Itadori fala que o Higuruma não consegue usar a técnica reversa e ia entrar em um combate corpo a corpo com o Sukuna. Então aquilo era óbvio. Aí o Higuruma fala que é um humano que nunca abandonou as leis, e se for pra morrer para proteger isso, ele não se importa. E ele quer escolher a pessoa que vai punir ele no final. E que o Itadori está certo na sua colocação, mas ele acha que deveria morrer cumprindo seu papel. O Itadori fala que se sente do mesmo jeito, e não sabe como dizer isso, mas ele quer que o Higuruma volte. Aqui dá a entender que o Itadori não quer que o Higuruma morra, pois ele só seria mais um de seus companheiros que morreram em batalha. Mesmo que no começo eles não tenham se dado bem, e que o Higuruma não sinta o mesmo que ele considera o Higuruma como um amigo. Então o Higuruma diz pra ele não falar algo assim, já que isso é impossível, e ele se tornou um humano que não consegue mais olhar nos olhos de Itadori. E voltando para o presente, o Sukuna viu que o Higuruma lançou uma amplificação de domínio para neutralizar suas técnicas, e ele fica surpreso com aquilo. Pois, em menos de 2 meses, depois de ter acordado como feiticeiro, ele teve um crescimento extraordinário e o Sukuna ficou fascinado com aquilo. E aqui vai meio que formando uma aura ao redor do corpo do Higuruma. Aí aqui o narrador fala, a espada do carrasco, a executora, aquela que dá uma morte instantânea, está brilhando. E fala que o Higuruma é a perspectiva que pode se igualar ao Satoru Gojo. E todos vão conhecer o gênio Higuruma. Bom pessoal, só lembrando que a tradução feita nesse vídeo foi feita de modo amadora. Então, quando sair o capítulo oficial, pode ter coisas que eu falei aqui que vai ser apresentado de modo diferente. Então, não baseie esse vídeo aqui em algo que pode ser definitivo. Agradeço a presença de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, se inscreve no canal, deixa um like que ajuda demais. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima, valeu!